Bom dia, pessoal. Hoje eu trouxe o Everaldo aqui para falar com a gente. O Everaldo trabalha na área de metalurgia há muitos anos, tem uma vasta experiência nessa área. E, Everaldo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse quanto tempo você está nessa área, como você entrou nessa área e onde você atua atualmente. Oi, Pedro. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite. É uma grande honra, é um prazer estar com você aqui falando, dando essa entrevista. Bom, meu nome é Everaldo Oliveira. Atualmente, nós estamos com duas empresas, né? A primeira é JLM Ferramentaria, onde nós temos ali um produto bem específico que atende indústrias de chicotes elétricos para a indústria automotiva. E a segunda é a Creampex, onde nós temos aí uma empresa bem voltada para treinamentos e assessorias no mesmo nicho, para a indústria de chicotes elétricos, também automotivo, mas pode ser linha branca também, agrícola, enfim. Onde existe um chicote, a Creampex deseja aí dar um suporte, né? Estamos aí nesse mercado há 25 anos, aprendendo sempre, né? Para mim, eu costumo sempre pensar que 25 anos ainda sou um bebezinho e quero aprender ainda muito mais, seguir nesse caminho aí por muito tempo, aprendendo cada vez mais. E se eu te disser de onde veio essa paixão, uma coisa assim, um amor à primeira vista, bem desde cedo, meu irmão, ele já trabalhava numa ferramentaria, ele ainda era aprendiz, né, de ferramentaria na época, trabalhava numa fresa ferramenteira, e eu sempre dava uma passadinha para dar uma olhada, esbilhotar. Eu vi ele pegando um pedaço de aço cru, né, ali sem forma nenhuma, e fazendo uma forma naquele pedaço de aço. Aquilo me deixou assim maravilhado, e naquele início eu já vi que era amor à primeira vista, né? Certo. Nossa, que bacana. Sempre que a gente tem alguém da família atuando em algo, a gente se inspira, né? É bacana que isso tenha acontecido. Everaldo, falando mais um pouquinho sobre os serviços que vocês fazem na JLM, você sabe me dizer, assim, quais metais vocês costumam utilizar? Por exemplo, um aço baixo carbono é utilizado para, sei lá, uma engrenagem ou, enfim, um aço mais duro para fazer um corte. E se vocês necessitam de algum tratamento térmico nesse material para que ele fique mais duro, aumente melhor resistência mecânica. Perfeito. O nosso dispositivo, o carro-chefe hoje da JLM, o Pedro, é um dispositivo de crimpagem. E ele serve justamente para crimpar um terminal num cabo que vai nos chicotes dos carros, né? Esse dispositivo, ele é um dispositivo pequeno, mas muito complexo, porque nós temos que aliar diversos tipos de insumos, desde metais como aço, né? Então, nós temos ali peças de latão para buchas, de cobre, nós temos ali componentes de alumínio, alguns componentes são aço inox, né? E depois nós temos ali 80% do dispositivo que é o aço. E aí nós temos que mesclar também algumas partes do dispositivo. Nós usamos ali um aço com baixo teor de carbono, 1020. Depois nós temos a área de aplicação, onde o impacto é muito grande, chega a 800 kg-força numa batida. Então, tem que ser um aço com vários tipos de liga, de dureza. Usamos ali, normalmente, um VH3, um H13, com bastante cromo, vanádio, e também sempre observando as especificações do fornecedor no que tange a parte de tratamento térmico, né? Então, o tratamento térmico, ele vai ali sendo especificado, nós vamos seguir exatamente observando aonde nós vamos usar nesse dispositivo. Outra parte também muito interessante no aço, nós costumamos usar ali na parte de corte, temos uma parte de corte no dispositivo, onde nós vamos usar ali um aço, um D2, um VD2, um VC131, uma dureza bem alta, de 60 a 62 HRC, né? Então, você viu aí que tem uma
gama muito grande de matérias-primas, né, dentro de um só equipamento. Então, e isso sempre buscando observar, Pedro, uma grande responsabilidade no qual tipo de aço, né, nós vamos usar nesse dispositivo para que ele atenda com qualidade e não deixando escapar o custo-benefício também, para que possamos ser competitivos no mercado, né? Muito bacana, nossa. É muito interessante isso que você falou dessa ampla variedade de materiais que vocês têm que trabalhar para aplicações específicas, né? Não só equipamento. Isso é muito legal. Everaldo, eu gostaria de saber se você tem alguma coisa, alguma curiosidade, algo que você já presenciou nessa sua belíssima carreira na metalurgia, que te chamou a atenção, assim, um negócio que você teve que correr atrás para resolver. Tem alguma coisa que aconteceu nesse sentido? Ô Pedro, nessa caminhada aí, nos 25 anos, com certeza algumas coisas aconteceram, mas o que mais me chama a atenção, na época eu estava trabalhando numa multinacional aqui em Bragança Paulista, e nós atendíamos um cliente de grande porte automotivo, né? Por motivos óbvios, não posso falar o nome aí da empresa que eu trabalhei, nem o cliente que atendia, mas enfim, nós tínhamos ali um dispositivo, e nesse dispositivo tinha uma peça principal, uma matriz, e ela tinha que durar 200 mil golpes, e estava durando apenas 20 golpes. Então, é uma discrepância astronômica, né? E fizemos todo o levantamento de campo, toda a parte de maquinário, equipamento do cliente, e não conseguia achar o problema, né? O mais rápido, o mais simples, colocamos a peça ali num durômetro e enfim, isso não era suficiente para descobrir a causa, né? Foi quando eu tive a ideia de procurar uma universidade. Ali pesquisando, eu vi que a Universidade de São Carlos, ela era referência, né? Nesse tipo de análise de falha, é isso mesmo? Isso, análise de perfeito. falhas, né? E eles trabalhavam com micrografias, coisas assim de primeiro mundo. Enfim, peguei o carro da empresa e bati lá em São Carlos. Chegando lá, o orçamento me assustou logo de cara, né? 4 pecinhas, na época cobrou R$ 2.500 cada uma, ficou 10 mil. Para uma multinacional não é nada, mas como que você vai pedir isso para o seu chefe imediato, né? Eu muito preocupado e de repente, a minha diretora na época era uma americana e ela, de bate-pronto, já aceitou e foi muito bom. Então, orçamento aprovado, partimos ali para análise de fato, né? E uma coisa, assim, para mim foi um divisor de águas, ô Pedro. Mesmo a gente estando trabalhando, sabendo que existe ali toda a parte de micrografia, toda a parte ali de grãos, mas para mim foi uma coisa inédita, porque de repente me chamaram na tela de um computador e começaram a mostrar um mundo invisível do aço, né? Falei, puxa, a gente aprende ali na escola dos grãos, né? Da martensita, Ferrita, perlita. esqueci os nomes ali, né? Enfim, e de repente aquilo começa a fazer sentido. E eles mostrando toda a parte ali espalhada, partes mais claras, partes mais escuras, podia afetar isso e aquilo, mas a grande surpresa veio quando eles falaram que a matéria-prima era uma matéria-prima misturada, ou seja, nós deveríamos estar usando um aço nobre, que ele tinha um sentido de laminação a ser seguido, mas estávamos usando um aço refundido, né? Totalmente inadequado, sem sentido ali de laminação. Na época, nós terceirizamos essa peça, ela chegava para nós já pronta. Enfim, nós tivemos ali a desagradável surpresa, né, de ver que um dos pontos era a matéria-prima totalmente errada, né? Fora a matéria-prima, ainda teve mais 3 pontos não conforme. Tivemos o tratamento térmico em si, né? E o cromo. Essa nossa peça, a tecnologia dela é um perfil, onde tem que ser um polimento espelhado e uma camada de cromo também. Então, um tratamento superficial de cromo de 3 a 5 microns. Mas estava dando ali 1 micron só de cromo, né? Então, aquilo era ineficiente, né? Tanto o polimento, tanto o cromo, tanto a têmpera, como o aço. Então, 4 variáveis aí não conformes,
deu no que deu, né? Tivemos ali uma peça com desgaste prematuro assim gigante e só ficou lições aprendidas, né? Mas para mim foi uma coisa assim que chamou a atenção, é o que eu posso te dizer, foi um mundo realmente atômico, né? E hoje o atômico está até fora de moda, né? Então já é bóson, né? Já deve ter até alguma coisa mais, né? Mais bem menor do que o bóson. Então aquele mundo ali invisível me chamou a atenção e isso nos mostrou o quanto que nós temos que ficar atento nas especificações e nos nossos parceiros de negócio também, né? Hoje, para você ter ideia, na JLM, nós só compramos matéria-prima com nota fiscal, com rastreabilidade e também com fornecedores de conceito no mercado, né? Então, é lição aprendida que a gente leva para a vida inteira. Sim, e apesar do orçamento inicial parecer caro, né? Isso aí poupou muito a empresa, né? De um prejuízo ainda maior para a empresa, né? Você ter ido atrás, sanado onde era o problema, porque se você fizesse mais aquisição daquela matéria-prima, o prejuízo ia ser estrondoso, né? Perfeito. Isso num cliente, né? Depois poderia surgir outros clientes também, Sim, né? nossa, muito bacana essa sua abordagem de ter procurado uma instituição de pesquisa, corrido atrás para sanar essas dúvidas, assim, é muito bacana mesmo. É... Everaldo, chegando no fim da nossa entrevista, eu gostaria que você desse a sua opinião, assim, do o que significa a metalurgia para você e como você acha que impacta a vida das pessoas, né? Que você acha sobre isso? Ah, Pedro, minha vida inteira foi uma metalurgia, né? Então, 25 anos aí é um tempo considerável dentro da metalurgia. Não posso te falar que aprendi de tudo, vou sempre estar aprendendo, mas relacionado ao que significa hoje, é um salto gigantesco para a nossa humanidade, né? E principalmente para o leigo que não tem conhecimento nem mesmo da palavra metalurgia, né? Ele vive isso no dia a dia. Então ele está ali caminhando sobre uma superfície que tem uma base de concreto e ferragem, ele vai abrir o seu carro, ele está pegando ali num material que foi estampado, que foi forjado, ele está com o seu celular na mão, ele está com uma liga, um metal que não é ferroso. Então, todos os componentes hoje estão norteando a nossa vida. E a metalurgia está em tudo isso daí, né? Então, é muito bacana a gente vê que em menos de 100 anos, desde a Revolução Industrial, nós estamos assim num ápice, né? Uma curva assim muito ascendente de evolução e tecnologia. Então a metalurgia ela é extremamente importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e para a nossa humanidade em geral, né? Sim, eu compartilho da mesma opinião, acho que você falou tudo aí a metalurgia está em tudo, né? Que a gente olhar assim tem algum metal. Então ela realmente é de suma importância para a humanidade, eu diria, e para o nosso desenvolvimento, para o nosso conforto, para o nosso dia a dia. Se não fosse a metalurgia, com certeza nós não teríamos metade, nem metade, nós não teríamos 90% do que nós temos hoje. Veraldo, chegamos ao fim da nossa entrevista. Desde já eu gostaria de te agradecer pela sua disponibilidade, por contar a sua linda trajetória nessa área, muito inspiradora. Parabéns pela sua carreira. E eu gostaria de abrir agora, se você quiser dizer alguma coisa aí para o pessoal, se despedir, fica à vontade. Ótimo, Pedro. Só agradecer, né? Agradecer aí pelo convite, pela confiança e dizer que foi um prazer aí gigante, né? Em estar falando com você. Para quem se interessar aí no material de treinamento, assessoria aí para parte de indústrias, de chicotes elétricos, a gente tem a Crimpex aí que pode suportar, entra no site aí, tira aí a sua curiosidade. E mais uma vez, Pedro, muito obrigado e desejo para você toda a sorte do mundo na sua carreira. Obrigado, Everaldo. Você quer deixar Tem algum site da JLM? Quer deixar um site? Sim, o site da JLM é bem simples, é www.jlmat.com.br. Legal. Aí se o pessoal precisar de alguma coisa lá, é só ir no site e procurar. Que Geraldo, ótimo. obrigado mais uma vez e parabéns pela sua trajetória.
Eu que agradeço, Pedro. Até mais.